obrigado pelo privilégio de pararmos alguns instantes aqui para nosso crescimento espiritual. Obrigado pelas pessoas que têm nos acompanhado todas as semanas, todos os dias da semana, de segunda a sexta. Estamos tentando aprender com os erros de Salomão, ó Deus, com as meditações de Salomão acerca da vida. Precisamos da ajuda do Teu Espírito. Estamos armazenando este livro no nosso alforje. Estamos colocando no nosso reservatório espiritual. E eu sei que no devido tempo, Teu Espírito tornará este livro, que é palavra logos, em palavra rema na nossa existência, dando-nos comportamento diferente, melhor, dando-nos sabedoria para poder agir e discernimento nas escolhas e nas questões da vida. Abençoe as pessoas que estão nos acompanhando ao longo destas lives, Senhor. Nosso intuito aqui é conhecermos um pouco melhor a Tua palavra. Pedimos o auxílio do Teu Espírito. Fazemos deste um púlpito e pedimos que o Teu Espírito trabalhe em nós, se utilize do Facebook, desta rede social, para que pessoas sejam sensibilizadas e sejam tocadas pelo Senhor. Abençoamos a cada pessoa que nos acompanha, que passarem por aqui, ó Deus, e que sejam tocadas pelo Senhor, na autoridade do nome de Jesus. Alguém diga amém. Graças a Deus, graças a Deus. Lá de Pissarras, o Sérgio está dizendo que é de Pissarras. Deus abençoe Santa Catarina. Obrigado, amado. Deus abençoe em nome de Jesus. Bom tê-lo aqui conosco. Muito bom tê-lo aqui conosco. Hoje foi um dia muito corrido, muito difícil, mas graças a Deus estamos aqui. Vamos lá, vamos colocar aí, vamos compartilhar na tela. Vamos ler. Vamos meditar um pouco sobre esse texto tão extraordinário. Olha o que diz aí a palavra de Deus, Nova Versão Transformadora. É uma versão em um português mais contemporâneo. Esta versão é da editora Mundo Cristão, excepcional, eu recomendo. Se você não tem uma Bíblia na Nova Versão Transformadora, adquira. Quanto mais versões você tiver, mais facilidade, mais luz você vai ter sobre o texto. Olha o que ela diz aí no versículo 9. Olha as meditações de Salomão. O que as pessoas ganham com tanto trabalho árduo? Ele havia terminado de falar que há um tempo para todo propósito debaixo do céu. E aqui ele volta a conjecturar acerca do que ele havia falado das meditações do capítulo 2. E ele volta a meditar sobre o fruto do seu trabalho. Ele diz o que as pessoas ganham. O que as pessoas ganham, eu toquei sem querer na tela. Está aqui. O que as pessoas ganham com tanto trabalho árduo? Vi o fardo que Deus pôs sobre toda a humanidade. E, no entanto, Deus fez tudo apropriado para o seu devido tempo. Ele colocou um senso de eternidade no coração humano, mas mesmo assim ninguém é capaz de entender toda a obra de Deus do começo ao fim. Concluí, portanto, que a melhor coisa a fazer é ser feliz e desfrutar a vida enquanto é possível. Cada um deve comer e beber e desfrutar os frutos de seu trabalho, pois são presentes de Deus. Eu sei que tudo que Deus faz é definitivo. Não se pode acrescentar ou tirar nada. O propósito de Deus é que as pessoas o temam. Vamos parar por aqui. Apenas esses versículos para nossa meditação hoje,
que é a segunda divisão dentro do capítulo 3. Daqui a pouco eu faço menção disso. Eu quero antes dar uma olhadinha na NVI, os mesmos versículos. Não pode-se ter muita pressa quando se quer conhecer Bíblia. Uma coisa é você ler por ler. Outra coisa é você ler e tentar entender o que o autor, o escritor quis passar. Essa é a nossa tarefa, de forma muito simples, mas como alunos querendo entender o que Salomão quis dizer. Olha o versículo 9, na NVI. O que ganha o trabalhador com todo o seu esforço? Tenho visto o fardo que Deus impôs aos homens. Ele fez tudo apropriado ao seu tempo. Também pôs no coração do homem o anseio pela eternidade. E mesmo assim ele não consegue compreender inteiramente o que Deus fez. Descobri que não há nada melhor para o homem do que ser feliz e praticar o bem enquanto vive. Descobri também que poder comer, beber e ser recompensado pelo seu trabalho é um presente de Deus. Sei que tudo que Deus faz permanecerá para sempre. E isso nada se pode acrescentar. E disso nada se pode tirar. Deus assim fez para que os homens o temam. Olha aí, extraordinário, extraordinário o livro aos Eclesiastes. Vamos lá, vamos com a ajuda de Deus e do seu Espírito tentar entender um pouco acerca deste livro tão profundo e tão negligenciado. Volte a imaginar comigo. Pense no que eu vou colocar para você aqui agora. Salomão apresenta 4 argumentos que parecem provar como, de fato, a vida não passa de uma bobagem. O hebraico dá-nos a entender que é correr atrás do vento. Ele traz-nos 4 argumentos que provam esse fato, de que a vida não passa de uma bobagem. Quais são esses elementos? A monotonia da vida. Eu vou repetir, a monotonia da vida. As coisas monótonas, a repetição das coisas. Segundo, a vaidade da sabedoria. Terceiro, a futilidade da riqueza. E quarto, a certeza absoluta da morte. Essas 4 questões já foram colocadas por Salomão no capítulo 1 e capítulo 2. Todavia, do capítulo 3 ao capítulo 10, ele examina cada um desses argumentos com grande cuidado. Ele examina acerca da monotonia da vida, do capítulo 3, versículo 1, até o capítulo 5, versículo 9. Importante você entender isso. Aqui, ele descobre que é preciso considerar 4 fatores antes de dizer que a vida é monótona e sem sentido. Ele pede que olhem para o alto, mostrando-nos do capítulo 3, versículo 1 ao 8, Deus é soberano sobre o tempo. Há um tempo determinado para todas as coisas. Esta é a primeira subdivisão do capítulo 3. Olhem para o alto. Guarde isso. Ontem a live foi sobre isso. Se você não acompanhou, está no meu canal no YouTube, Josias Aristides. Se inscreva lá para que você entenda. Nós não podemos ficar voltando atrás, senão nós vamos empacar, vamos demorar muito. A primeira subdivisão, portanto, sobre a monotonia da vida é olhem para o alto. Deus é soberano sobre o tempo. Falamos sobre isso ontem. A segunda subdivisão é olhem para dentro. A eternidade no coração do homem. São os versículos que nós acabamos de ler. Nós vamos meditar hoje, nesta tarde, durante alguns minutos, sobre que Deus pôs a eternidade dentro do coração do homem. Eu desafio você a ficar comigo, a você permanecer aqui, porque tem uma mensagem tremenda. Isto pode custar a sua vida com Deus na eternidade ou longe
de uma vida com Deus na eternidade. Então, fique comigo aqui. Então, essa é a segunda subdivisão dentro do capítulo 3, ou dentro da monotonia da vida, porque nem tudo está dentro do capítulo 3. Olhe para dentro. Primeiro, olhe para o alto. Depois ele fala, olha para dentro. Versículos 9 a 14. Amanhã, se Deus quiser, nós vamos olhar com ele para adiante, para frente, sobre a certeza da morte. Ele faz meditações acerca da existência da vida, da brevidade da vida. Em quarto lugar, olhem ao redor os problemas e os fardos que a vida nos traz. Isso está a partir do capítulo 4, do versículo 5 até do capítulo 4 até o capítulo 5, versículo 9. Então, hoje, nós vamos pensar sobre a segunda subdivisão dentro da monotonia, que é olhem para dentro. Deus pôs a eternidade dentro do coração do homem. Você leu comigo. Salomão aqui muda de enfoque, deixa de olhar a vida somente para as coisas que estão debaixo do sol. Ao começar a considerar sobre Deus, a vida começa para Salomão a adquirir uma nova perspectiva. Versículo 9 e 10, ele repete a pergunta inicial que ele havia feito lá no capítulo 1, versículo 3. Será que de todo esse trabalho que a gente tem vale a pena? Será que todo o esforço que eu faço, será que todo o trabalho do homem vale a pena? A questão, novamente, aqui levantada não é se o homem consegue sustentar sua família e desfrutar dos benefícios imediatos do trabalho, mas que se esse esforço consegue produzir benefícios permanentes na vida do homem. O que isso traz de contentamento para o homem, além de poder comer e beber? Em sua busca contínua pelo sentido da vida, Salomão sempre quis saber que tipo de retorno ele teria sobre o investimento do seu tempo e do seu esforço, do seu trabalho. Daí os seus questionamentos acerca do retorno que ele vai ter de todo o seu esforço. Na verdade, ele não somente já propôs essa questão, como também já afirmou que tal fato produz aflição no coração do homem, algo que ele volta aqui a afirmar no capítulo 3, versículo 9 e versículo 10. Ele não apenas está mudando o enfoque das suas análises, como também quer conduzir gradualmente cada um a fazer o mesmo. E esse é um ponto muito importante da transição que ele começa a fazer no livro de Eclesiastes, porque até aqui nós vimos um homem deprimido, em profunda depressão, experimentando de tudo aquilo que ele pôde experimentar, e ninguém pôde experimentar mais do que ele, e chegar à conclusão de que a vida não passa de uma bobagem. Deixa-me continuar aqui com você. Então, a sua menção sobre Deus demonstra que sua pesquisa não se limita mais apenas ao enfoque das coisas que estão debaixo do sol, mas ele começa a levar em conta as coisas que estão acima do sol. Agora, Deus negligenciado no capítulo 1 e no capítulo 2, porque ele tentou viver feliz longe de Deus, e esse é o tema do livro de Eclesiastes. A palavra Eclesiastes significa pregador de uma assembleia, líder de uma assembleia. É como que alguém se dirigisse a uma assembleia e contasse uma história. Esta é a razão do livro de Eclesiastes. Salomão conta a sua história, ele se dirige a uma assembleia e todos os seus 12 capítulos são para contar a história de quando ele estava longe de Deus e dos substitutivos que ele procurou colocar no lugar de Deus. Então, no capítulo 1 e no capítulo 2, nós temos meditações acerca de um homem que busca incessantemente a felicidade em coisas, em mercado financeiro, em construções magníficas, na arte, na música, no mercado financeiro,
Ninguém, ele diz assim: eu amontoei prata e ouro como nenhum outro antes de mim em Jerusalém. Na sabedoria, ele mostra a sabedoria tão exaltada lá em Provérbios, de repente começa a ser questionada aqui em Eclesiastes. Estão me acompanhando direitinho? Está bom o som? Deixa me ver aqui. Eu negligenciei vocês por um instante aqui. Mas deixa eu ver, o som está ok? Está bem, não? Está bem. Olha, ok, muito bem. Muito bem, excelente. Vamos continuar. Vamos continuar. Então, é muito importante você entender tudo que nós tentamos colocar até aqui. Salomão começa a pensar nas coisas agora que estão acima do sol. Agora, ele para de pensar um pouco na busca incessante das coisas que ele fez aqui na terra, e ele começa a mudar o seu enfoque. E ele deixa de olhar somente para as coisas que estão debaixo do sol. Ao começar a considerar sobre Deus, a vida adquire uma nova perspectiva. No verso 9 e 10, ele repete a pergunta inicial de capítulo 1, versículo 3. Será que todo esse trabalho vale a pena? A questão, novamente, levantada não é se o homem consegue sustentar sua família, já fiz menção disso, e desfrutar dos benefícios imediatos do trabalho, mas se esse esforço consegue trazer para ele um resultado permanente. E nessa busca por esse sentido da vida, Salomão sempre se preocupou em retorno, em saber se realmente aquilo valia a pena. Na verdade, ele não somente já propôs essa questão, como também já afirmou que o trabalho por si só, apesar de trazer ao homem o sustento, e ele tem o seu valor, mas ele não pode ser colocado no lugar de Deus, porque o homem, por mais que ele trabalhe, vai continuar vazio. É isso que ele quer nos mostrar. Ele não está apenas mudando o enfoque, vamos continuar, mas ele está mudando a sua análise. Ele quer conduzir cada um de nós agora para essa nova dimensão. Sua menção aqui sobre Deus demonstra que sua pesquisa não se limita mais apenas ao enfoque das coisas da terra, mas ele começa a levar em conta agora a obra do Senhor. E isso é muito importante para você entender. Dos versículos 9 ao versículo 14, ele apresenta duas respostas a essa pergunta. Do que ganha o homem com todo o seu esforço? Vamos ver quais são essas duas respostas. A vida do ser humano, esta é a primeira resposta que ele dá. A vida do ser humano é ligada à eternidade. Isso está no versículo de número 11. A vida do ser humano é ligada à eternidade. E, no entanto, Deus fez tudo apropriado para o seu devido tempo. Ele colocou um senso de eternidade no coração humano, mas mesmo assim ninguém é capaz de entender toda a obra de Deus do começo ao fim. O âmago deste versículo é que ele reconhece que Deus, observe, ele está fazendo menção de Deus, dizendo que Deus colocou dentro do homem um senso de eternidade. A nova VI, a NVI, diz que também pôs no coração do homem um anseio pela eternidade. Ele compreende que somos criados à imagem de Deus, segundo Gênesis capítulo 1, versículo 26 a 28. E, portanto, nós somos diferentes de toda a criação. Ele começa a raciocinar, a meditar sobre isso. Ter a eternidade no coração é fazer com que o homem, coroa da criação, esteja ligado ao céu, diferentemente de todas as demais coisas criadas. Aqui Salomão se encontra preso entre o tempo e a eternidade. De um lado, Deus colocou a eternidade em nossos corações. Fomos feitos
para viver eternamente. Isto é bíblico, está lá em Gênesis, na criação do homem, capítulo 3, versículo 22, fala acerca disso. E por isso temos o desejo desesperado de algo superior, de um relacionamento maior. Não importa a cultura do ser humano, não importa se é sábio, se é ignorante, não importa se é branco, se é negro, não importa se é brasileiro, se é japonês, não importa a cultura, não importa o tempo. A história mostra que há um anseio no coração do homem pela eternidade, por coisas que estão acima da sua compreensão. E Salomão começa a imaginar acerca disso. Isso é comprovado. Eu não sei se você sabe disso, mas os estudos demonstram que até as tribos que não têm acesso a nenhuma civilização estão lá no meio da Amazônia e nunca tiveram contato com um branco, com qualquer pessoa, enfim. Eles estão isolados, mas eles têm a sua forma de religião, eles têm o seu culto, eles adoram a estrela, eles adoram a lua, eles adoram o sol, eles adoram a montanha, eles têm a forma de culto. Eu li algum tempo atrás acerca de 2 tribos que não tinham acesso à civilização e que de vez em quando entravam em guerra. E para que houvesse paz, era necessário que o filho do cacique fosse oferecido em sacrifício. Olha só. E a vida do filho conduzia à paz. Olha a eternidade no coração do homem. A necessidade de se prostrar, de oferecer culto, de oferecer sacrifício. Isso é suficiente para explicar porque ninguém, eu quero que você guarde isso, ninguém, nem mesmo Salomão, pode se satisfazer inteiramente longe de Deus. Nem mesmo Salomão. Até essa altura, Salomão demonstra ter falhado em sua busca de encontrar qualquer coisa na terra que consiga satisfazer plenamente a mente ou o coração humano. Mas isso ainda deixa em aberto a possibilidade de encontrar satisfação em Deus. Assim, deveríamos concluir que nosso desejo pela eternidade prova que fomos feitos para algo superior. Nós fomos feitos para um outro mundo. Nós estamos aqui, mas isto aqui é transitório, isto é passageiro, é um período que nós passamos. Nós não fomos criados apenas para este mundo. Ninguém explicou isto melhor do que um grande escritor chamado C.S. Lewis. Ele diz assim: as implicações do nosso desejo pela eternidade é como se eu encontrasse dentro de mim um desejo que nenhuma experiência deste mundo, parafraseando o que ele diz, nenhuma experiência deste mundo possa satisfazer. A explicação mais provável é que eu fui feito realmente para algo superior. Se nenhum dos meus prazeres terrenos consegue satisfazê-lo, isso não prova que o universo seja uma fraude. É provável que o papel dos prazeres terrenos jamais foi de satisfazê-lo. Jamais foi de satisfazê-lo. C.S. Lewis foi um grande teólogo. Você já sentiu o cheiro da fragrância de Deus? Você já ouviu o eco do cântico da redenção? Deus colocou a beleza da eternidade no coração do homem. É o que diz Eclesiastes 3:11. Para que nós encontrássemos o caminho de retorno, o caminho que nos conduz a Ele. Por isso que eu termino todas as lives aqui dizendo que as nossas origens estão em Deus. E sem Deus a vida não faz sentido. Os nossos desejos mais profundos jamais serão satisfeitos se não alcançarmos um relacionamento pessoal com Deus e com o seu Filho Jesus Cristo, que é o princípio e o fim,
o alfa e o ômega. Quando encontramos nosso caminho para Deus, finalmente seremos capazes de dizer o que Charles Bridge disse certa vez: encontrei mais em Cristo do que jamais esperava desejar. Oh, aleluia, aleluia. Encontrei mais em Cristo do que jamais esperava desejar. Então, Salomão, ele chega a essa primeira resposta da pergunta sobre a questão do trabalho. Vale a pena se esforçar tanto? Qual o resultado que eu tenho de todo o trabalho que eu faço? E ele tem uma resposta para isso. Ele tem uma resposta para isso, que é: a vida do ser humano está intrinsecamente ligada à eternidade. Essa é a primeira resposta que ele dá à pergunta sobre será que vale a pena todo esse trabalho? E ele tenta explicar para nós, e ele complementa isso agora, é que a vida do ser humano pode sim ser prazerosa no presente. A vida do ser humano pode sim ser prazerosa no presente. Está aí, texto sagrado. Deixa-me ler para você. Olha o que ele diz. Ele diz assim, eu tirei da tela para ficar um pouquinho mais com você. Ele diz assim: já tenho conhecido que não há coisa melhor para eles do que se alegrarem e fazerem bem na sua vida. E também que todo homem coma e beba e goze do bem de todo o seu trabalho, porque isso é um presente de Deus. Eu sei que tudo quanto Deus faz durará eternamente. Nada se lhe deve acrescentar e nada se lhe deve tirar. E isto faz Deus para que haja temor diante dele. Olha que tremendo, que profundo isso. Salomão mostra que a vida do ser humano pode ser prazerosa no presente. Ele compreende que a capacidade de gozar a vida é uma dádiva de Deus. Versículo 13, ele faz menção de que o trabalho é um presente de Deus. O fruto do seu trabalho, poder se assentar em família, poder comer, poder ter saúde, isto é um presente de Deus. Isso também quer dizer que, mesmo sem encontrar todas as respostas que procura sobre a vida e a existência, o homem deve aproveitar as coisas que Deus graciosamente lhe concede e demonstrar gratidão por isso, pois estas coisas, por mais simples que pareçam, elas não são nada mais, nada menos do que presentes de Deus para o homem. Ele compreende que nós não somos insetos insignificantes, arrastando-nos para um triste fim. Nós fomos colocados aqui para aproveitar a vida, entre aspas, aproveitar a vida, mas não esquecendo-nos do nosso relacionamento com Deus. Desde que esse trabalho, desde que este aproveitar a vida não seja o fim em si mesmo, não seja a razão da existência, não há nenhum mal, porque isto é um presente de Deus. Mas não se esqueça do seu relacionamento com Ele, porque ninguém pode impedir ou alterar a vontade de Deus, e seus caminhos estão muito acima da nossa compreensão. Ele faz menção disso no versículo de número 14. Que a atitude correta é temer a Deus. A atitude do ser humano, a mais perfeita que ele pode ter, versículo 14, ele faz menção exatamente disso, que Deus fez tudo isso para que o homem possa temê-lo. Que a atitude correta é temer a Deus. Não como um escravo que tem medo do seu senhor, mas como um filho obediente que se submete voluntariamente aos pais, porque sabem que os pais têm o melhor para ele. O temor a Deus
é um dos conceitos mais positivos de toda a Bíblia. Temer a Deus significa reverenciá-lo, estremecer diante dele e do seu grande poder. Tanto os salmos quanto os provérbios dizem que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria e que todos os que não conseguem enxergar isso são tolos. Salmo de número 100 faz menção disso. Provérbios capítulo 1 faz menção disso. De que o princípio da sabedoria é o temor a Deus, que a sabedoria destituída do temor ao Senhor, ou a sabedoria que não conduz ao Senhor, ela é tola, ela não é sabedoria. Na verdade, quando chegamos ao fim de Eclesiastes, nós vamos descobrir, eu vou adiantar aqui, mas é algo extraordinário que ele faz no último capítulo de Eclesiastes. Ele fecha todo o livro, nós vamos chegar lá com a ajuda de Deus, mostrando que essa é a mensagem do livro. Após dizer tudo o que ele tem a dizer, de contar toda a sua experiência amarga, de tentar ser feliz longe de Deus, ele termina o livro dizendo: essa é a razão de todo homem, o propósito de todo homem, temer a Deus e guardar os seus mandamentos. Capítulo 12, versículo 13. Ele fecha o livro desta forma, mostrando-nos que não fazer isso é tolice, mostrando-nos que não fazer isso é correr atrás do vento, não passa de uma bobagem. Portanto, Salomão nos mostra aqui o quanto isso é importante. E temer a Deus não significa desistir da busca pelo sentido da vida, mas de descansar a vida no único fundamento sólido do tempo e da eternidade. Louvado seja Deus. Temer a Deus significa confiar em sua presciência, crendo que Ele sabe de todas as coisas, inclusive as nossas alegrias e provações no presente. Martinho Lutero, o grande Lutero, disse: temer a Deus significa isto, ter Deus em vista, saber que Ele vê todas as nossas obras e reconhecê-lo como o autor de todas as nossas coisas. Isto é temer a Deus. Temer a Deus significa crer também que Ele continua no controle mesmo quando não conseguimos ver. Que Ele continua no controle mesmo quando nós não entendemos o que Ele está querendo fazer. Esta é a mensagem do capítulo 3, do versículo 9 ao versículo 14. Ele mostra que Deus colocou a eternidade no coração do homem. E ele mostra que é possível, sim, o homem aproveitar a vida. Foi Deus que criou, que fez isto, mas dentro dos limites. E desde que ele não coloque nisto a razão da existência. Que lindo poder estudar esse livro e aprender com Salomão. Deus pôs dentro do homem a eternidade. Salomão estava mostrando que o homem tem suas origens em Deus, seu princípio em Deus. Nós não somos frutos de uma teoria de explosão chamada Big alguma coisa, Big Bang. Nós não somos frutos dessa teoria. Nós não temos as nossas origens na evolução. Salomão mostra que somos obra das mãos de Deus e que Deus colocou dentro de nós um dispositivo. E sabe o que é isso? Isto é o espírito humano, que é onde nós nos relacionamos com Deus. Nós somos tricotômitos. Nós temos um corpo. Esse corpo tem uma alma. A alma é a sede das emoções, dos pensamentos, das vontades. Mas nós não somos apenas corpo e alma. Nós também somos espírito. O espírito é o que Salomão escreve no capítulo 3, versículo 11. Deus pôs a eternidade dentro do coração do homem. Aleluia! Mostrando-nos que nós somos ligados a Deus. A Bíblia diz que Deus é espírito e importa que aqueles que o adorem em espírito e em verdade. Lá em Gênesis capítulo 1, faz menção
desta tricotomia, diz que Deus fez o homem do pó da terra, corpo, soprou o espírito de vida, fala da eternidade que Deus colocou dentro do homem, e o homem se tornou alma vivente. Fala da tricotomia, corpo, alma e espírito. Nós podemos tentar viver, e foi o que Salomão fez no capítulo 1 e no capítulo 2, tentar viver apenas para as questões desta vida. Ele experimentou de tudo que se pode experimentar debaixo do céu e chegou à conclusão de que a vida não passa de uma bobagem, de que a vida não passa de correr atrás do vento. Isto é lindo, isto é maravilhoso, porque ele estava vivendo apenas para o corpo e para a alma. Mas aqui no capítulo 3, ele mostra Deus pôs a eternidade. Em outras palavras, ele está dizendo assim, você pode experimentar tudo o que você quiser experimentar. Eu já andei por todos esses caminhos. É só você ver as lives anteriores arquivadas lá no YouTube, Josias Aristiche, e você vai ver tudo que ele experimentou. Aliás, ninguém tinha mais logística, mais dinheiro, mais condições de experimentar do que Salomão. Salomão experimentou de tudo e chegou à conclusão de que tudo não passa de uma bobagem. Por quê? Tudo não passa de correr atrás do vento. Por quê? Porque Deus colocou a eternidade dentro do coração do homem. Se você tentar satisfazer a sua vida só, seu corpo e a sua alma, você vai ter momentos de relaxamento. Mas é como Salomão, termina a música, começa o tédio. Termina a obra, começa o vazio. É por isso que pessoas se metem de corpo e alma no trabalho, fazem do trabalho a razão da sua existência. Alguns fazem da sua carreira, está relacionado ao trabalho, a razão da sua existência. E o que tem de doutor vazio não é apologia e ignorância, absolutamente. Estude quanto mais você puder. Mas o que Salomão está tentando dizer aqui é exatamente isso. Não tente viver ou ser feliz longe de Deus, porque nem nada, nenhuma coisa vai preencher Deus na sua vida, porque Deus colocou a eternidade. E essa eternidade é só Deus que pode preenchê-la. É só um relacionamento com Ele. Senão a vida vai ser uma trajetória sem sentido, sem valor. E você vai experimentar todas as coisas e vai chegar à conclusão de que tudo não passa de correr atrás do vento. O trabalho tem o seu valor, sem dúvida. Como fruto dele, nos assentamos à mesa, em família. Que momento precioso poder ver os filhos, a esposa, amigos assentados à mesa. Isto é fruto do nosso trabalho. Ele fala, goza a vida. Isto é uma dádiva de Deus, é um presente de Deus. Não há nenhum erro nisso, desde que você não coma demais. Senão você vai cavar sua sepultura com o próprio garfo. Não, dentro dos limites. O gozar a vida aqui é aproveitar a vida, mas sem desassociar do temor do Senhor. E o temor do Senhor é reconhecê-lo como Deus, como soberano, é honrá-lo, é se relacionar com Ele. Que Deus abençoe sua vida, amigo. Que Deus abençoe sua vida. Amanhã nós vamos falar da terceira divisão dentro do capítulo 3. Já falamos da primeira. Deixa-me fazer menção aqui. Já falamos da primeira, que é olhe para o alto, versículo 1 ao versículo 8 de Eclesiastes 3, mostrando a soberania de Deus sobre o tempo. Segundo, olhe para dentro de você. Deus pôs a eternidade no coração do homem. É o que acabamos de falar, versículo 9 ao versículo 14. Amanhã nós vamos falar sobre a certeza da morte. Eu gostaria que você não perdesse, com a ajuda de Deus. Se Jesus não voltar às 6 horas da tarde, estaremos aqui. Guarde esta palavra no seu coração. Não tente ser feliz longe de Deus, porque isto é correr atrás do vento. Isto não passa de uma bobagem. Este é o testemunho do pregador Salomão, o homem mais rico, mais sábio da terra. Esqueça de Jesus, que Jesus não tem semelhante, não tem comparativo. Jesus está, humanamente falando, embora Jesus fosse 100% homem, mas tirando Jesus, Salomão foi o homem mais sábio da terra. E ele deixa-nos o conselho
de que tentar ser feliz longe de Deus é correr atrás do vento, não passa de uma bobagem. Por quê? A explicação começa aqui. Vocês estão vendo que um homem deprimido no capítulo 2 começa a modificar o discurso a partir do capítulo 3. Primeiro, mostrando a soberania de Deus sobre o tempo. Segundo, mostrando que Deus colocou a eternidade dentro do coração do homem. Ou seja, somos criados para a eternidade. A vida não é só esse átomo de tempo aqui de 40, 50, 100 anos. Não, isto aqui é apenas uma vírgula, é um ensaio para a eternidade. Nós temos um anseio pela eternidade, por algo superior, não importa a cultura. Eles se curvam diante de um ser maior e continuam vazio, porque esse ser maior às vezes é a lua, são as estrelas, os astros de uma forma geral, mas como foi Deus que colocou a eternidade, só Ele é que pode satisfazer o homem plenamente. Fora disso, a vida é correr atrás do vento. A vida não passa de uma bobagem. Fica aqui o conselho, muito mais do que meu, não é meu. Eu só estou ajudando a gente a entender esses conselhos de uma forma muito simples, de aluno para aluno, de curioso para curioso. Se você está aí é porque você está curioso, o que Salomão quis dizer. E eu também, nós vamos continuar caminhando dentro de Eclesiastes, um livro tão extraordinário e tão negligenciado. Fazem 31 anos que eu sou pastor. 31 anos. E eu poucas vezes ouvi mensagens sobre Eclesiastes. Poucas vezes. As pessoas têm dificuldade de entender Eclesiastes. As pessoas são muito pessimistas com relação a Eclesiastes. E a mensagem de Eclesiastes é extraordinária. É procurando um sentido para a vida. É o testemunho de Salomão e vale a pena a gente aprender com os erros dele. Por isso que eu já disse no início das lives que estão lá no YouTube, no meu canal, quem lê o livro de Eclesiastes não vai se aventurar a procurar felicidade em outro lugar, porque sabe que é perda de tempo. Teve alguém que já fez isso e quebrou a cara, chegou à conclusão de que não passa de uma bobagem. Bem, o conselho foi bem dado, louvado seja o nome do Senhor. Espero que você tenha aprendido alguma coisa. Eu já falei para você que o poço é fundo, a corda é curta e o balde é pequeno. O poço é muito fundo, é muito complicado. Mas pelo menos nós não vamos virar doutores em Eclesiastes, muito longe disso. Mas nós vamos ter uma pequena noção, uma noção maior quando nos falarem acerca de Eclesiastes. Quando nós lermos daqui para frente Eclesiastes, a gente vai ter uma outra ótica e você vai ver por que ele foi escrito. Deus abençoe sua vida. Em nome de Jesus, obrigado, Senhor, por poder estar estudando aqui com algumas pessoas que, como eu, amam a tua palavra. Mas mais do que amar a tua palavra, nós amamos a ti. Mas foi a tua palavra que nos conduziu ao Senhor, que nos faz ser ansiosos com relação, não às coisas desta vida, mas um anseio por ti, Senhor. Nós ansiamos por ti. Nossa alma deseja o Senhor mais do que todas as coisas. Obrigado por poder estar aqui nas redes sociais, falando aqui no Facebook e arquivando estas mensagens, essas pequenas lives lá no YouTube, que sirvam, Senhor, que o Senhor se utilize disto, desses momentos para nosso crescimento, que alguma pessoa possa descobrir a futilidade da vida, que não vale a pena viver longe de ti. Se uma pessoa for tocada por estas lives, meu coração estará profundamente grato. Eu sei que mais serão, porque tenho orado acerca desses momentos. Estamos aqui com o intuito de poder ser bênção na vida das pessoas, ainda que o mais abençoado esteja sendo eu, por estar revendo estas passagens, comendo a tua palavra e crescendo nela. Abençoe cada uma dessas pessoas que nos acompanham
Na autoridade do nome de Jesus, eu abençoo toda essa gente. Sou grato ao Senhor pelo privilégio de poder tê-las aqui, Senhor. Na autoridade do nome de Jesus.